Ô Guga, seguinte, hoje primeiro dia do mês, primeiro dia desse último trimestre aí de 2021, a gente sabe que setembro não foi um mês muito agradável, né, para a Bolsa de Valores, fechamos em queda aí no mês de mais de 6%, queria saber esse balanço aí que você faz de setembro e se outubro podemos ter ares melhores por aqui ou se vamos continuar nessa aversão ao risco, nessa tendência aí, nesse movimento de baixa para a Bolsa. O que você está olhando aí para esse mês de outubro? Vamos lá, Felipe. Estamos entrando no último trimestre do ano. Se a gente for parar para pensar desde do ano passado, né, na metade do ano, quando os analistas começaram a encarar que a gente teria um ano perdido de 2020, se falava muito do segundo semestre de 2021, tá? Porque entendia que o segundo semestre de 2020 ia ser perdido em função da pandemia, em função dos isolamentos sociais. Primeiro semestre de 2021 seria ajeitar ali as melancias, né, dentro da caixa, e que o segundo semestre de 2021 seria muito bom. Começamos o segundo semestre de 2021 com o mercado lá nas expectativas, lá em cima, né, nas máximas, bolsa atingindo 130 mil pontos. Começamos o segundo semestre num processo de correção, onde o mercado começou a ficar com medo muito forte em relação à inflação. Acabou que se teve uma intensificação novamente em relação a questões sanitárias, onde o mundo começou a olhar para a variante Delta. Isso fez com que o Fed continuasse injetando a liquidez no mesmo nível, né, que se tinha anteriormente, e os analistas começaram a pensar da seguinte maneira: olha, não teremos aquele crescimento que nós imaginávamos que poderíamos ter, e isso trouxe uma desaceleração como um todo, né, nas bolsas de valores. Estou falando aqui de bolsa de valores em si. Né? Vimos o mercado corrigir e entramos aqui agora no último trimestre de 2021. O que dá para nós esperarmos? Bom, havendo uma melhora de cenário, eu continuo acreditando que nós estamos naquele patamar muito forte dos 112.200 pontos. Nós aqui dentro de Brasil, né, quando a gente para observar, a gente já vem corrigindo nesses últimos 3 meses, né, esse último trimestre foi um trimestre de correção. Está faltando aquele player que vai trazer a nova tendência. Obviamente que não tem como ver antecipadamente esse player, né, algum estímulo, como tu bem falaste no início do nosso pre-market de hoje, né? Tá faltando aquele trigger, né? Tá faltando aquele estímulo que faça com que um grupo de investidores, seja institucionais, seja os estrangeiros, seja varejo, tá faltando aquele estímulo que vai dar um trigger para trazer uma liquidez mais intensa na ponta compradora no curto prazo. Obviamente, quando nós analisamos as companhias, dá a sensação de que elas estão baratas. Tá? Por que dá a sensação? Né? Porque preço é relativo. Falar que está barato ou caro é muito relativo na opinião daquela pessoa. Né? O que vai fazer com que o ativo saia de um determinado preço para um outro é o fluxo de pessoas comprando. A gente precisa, né? No final é comportamento humano na veia. Então, o que vai fazer com que o preço dos ativos, né, oscilem de fato. Né? Falar que está barato, mas ficar mais barato ainda, em tese, né? Porque seria o olhar do copo meio cheio, ao invés de ser do meio vazio, não adianta e não supre as vontades dos investidores. Então, tenho sim aquela minha expectativa de que a gente possa voltar a ter um movimento de alta, né, intenso. Ontem, acabou que o mercado ele não conseguiu reagir. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e mostrar para vocês. A gente acabou que o mercado não conseguiu ter uma reação mais intensa. Né? Mais uma vez, como eu venho sempre mostrando para vocês, tivemos aqui um período de correção em 2 etapas. Tá? Quando nós pegamos a nossa régua para medir a amplitude dos movimentos do mercado, a gente encontra, de certa forma, um sincronismo no movimento. Tá? Primeira amplitude da movimentação de correção, expectativa de que pudesse entrar um fluxo mais positivo, mais forte, mais intenso, não teve. Foi para a segunda etapa de correção. Mesma amplitude do movimento, destrava uma tendência de curto prazo, né, positiva, que está dando o tom aqui da nossa abertura de 0,4 de alta. O que dá para nós projetarmos para hoje, Felipe? Sendo bem objetivo aqui com
com vocês e não roubando o tempo da Paula, que eu já vi que ela está aí desde cedo, né? Falando, daqui a pouco ela vai falar Guga, né? Guga, brincadeira, Paulo. O que eu enxergo, tá, Felipe, de possibilidade de movimentação? Enxergo a possibilidade de nós termos uma alta que vai buscar, num primeiro momento, essa região aqui de 113 mil pontos. Então, acredito que o nosso mercado pode vir a ter uma surpresa positiva. Se vier a ter uma surpresa positiva, eu não estou esperando movimentos pequenininhos, né? Vocês já sabem disso. Isso permite com que eu tenha uma exposição menor do capital, tá? Existe aí uma correlação, né, que é amplitude do movimento esperado versus quantidade de alocação de capital num determinado momento. Então, quanto maior a amplitude do movimento, menos capital. Quanto menos capital, né, menor é o impacto financeiro de curto prazo, mas aí tu tem que equalizar essa conta no momento em que tu aceitar um movimento grande, que tu não vai trazer uma transformação de capital muito grande, né? A gente tende a errar no nosso processo de tomada de decisão, porque quando nós olhamos uma possibilidade de um movimento amplo, a gente tende a tomar mais risco. Quando toma mais risco, quando aloca mais capital, participar da jornada como investidor, ela começa a ficar um pouco mais tensa, um pouco mais indigesta. E aí isso faz com que a gente erre no nosso processo de escolha, erre no nosso processo de aceitar quando o mercado vira, né? E aí acontecem esses eventos, esses fenômenos, como a gente viu aí em vários ativos no ano de 2019, 2020, 2021, né? Que são grandes promessas que não se concretizam, e aí os investidores perdem uma grande quantidade de capital. Né? Então tem que ter sempre muita coerência no processo de tomada de decisão. Então o que eu enxergo, Felipe, assim, não sendo muito otimista, tá, seria voltar para essa região aqui de 113 mil pontos. Se nós olharmos para trás nessa semana, é o nível de preço que nós estávamos no início dessa semana, ali no dia 27. Tá? Então, assim, muito próximo das mínimas desse nível do dia 27. Tá? O cenário mais otimista seria ir lá para 114 mil pontos. Mas aí tem que ter um trigger. Hoje é sexta-feira, pode aparecer alguma coisa, é dia de fazer maldade, como alguns gostam de brincar, né? Sim, é dia de acontecer maldade. Pode acontecer? Sim, estamos no Brasil. Né? E como nós estamos no Brasil, se tu for olhar, muito do start de novas tendências acontecem na sexta-feira, né? Quando a gente volta aqui para um dos momentos mais tensos do nosso mercado, que foi em maio do ano passado, o start aqui que se teve, né, tanto dessa queda aqui, que foi o dia que o Moro pediu demissão, o dia da reunião ministerial, né, que mostrava a filmagem, foi numa sexta-feira. Tá? Então não dá para se surpreender se não acontecer alguma coisa numa sexta-feira. Tá? De novo, Brasilzão. Tá? Para baixo, né, o que eu enxergo de mais tenso, né, de mais negativo, o que poderia acontecer? Bom, aí a minha referência de análise, ela passa a ser, né, não é seria, ela é essa aqui, ó, tá? Essa movimentação dessa alta que fica como minha referência de análise. Então, olha a primeira resposta negativa do mercado, a gente teve aqui uma correção em 61,8, foi até 78,6, aí tem a sincronicidade do movimento de ontem, né, que a gente tinha visto. Uma sequência de baixa, tá, nesta movimentação seria para vir testar essa região aqui dos 110.200 pontos, tá? E aí abaixo disso fica preocupante, tá? Porque aí acelera mesmo com força, e aí eu estou olhando que a gente poderia ir aqui a 108.600 pontos, certo? Pô, Guga, mas sabe, tem uma amplitude muito grande, né? Por que tem essa amplitude muito grande? Sim, tem uma amplitude muito grande. A gente está com uma volatilidade alta no mercado, tá? Se nós olharmos aqui a volatilidade, ela está bem alta, certo? A gente está aqui na casa dos 31, 32, certo? Se nós olharmos aqui como nós estávamos nos comportando com a volatilidade naquela tendência que nós tivemos no final do segundo trimestre de 2021, e se nós compararmos com a volatilidade agora está muito mais alta. O que traz isso? Né? Traz a percepção de risco, percepção de incerteza. Se está volátil, tá? Ele pode estar em patamares muito mais amplos do que é o que a gente está aqui agora. Então, é uma percepção de risco. Quando o mercado ele entra em tendência, existe uma redução dessa volatilidade. Então, por isso também, quando eu faço aqui essas análises, a resposta que o mercado me dá nas minhas projeções, elas são mais amplas. Tá? Então,
querendo ou não, é aquela informação acontecendo mesmo, né, e sendo percebida aqui quando tu faz as análises. Tá? Por isso que a amplitude ela é mais ampla. Então, havendo uma notícia nesse patamar de preço, havendo uma notícia positiva, o trigger é tão forte que joga o preço lá para cima. Havendo uma sensação negativa, um trigger negativo, ela também é tão forte que joga para um patamar mais lá abaixo, tá? Bem mais amplo do que nós estamos agora. Porque, querendo ou não, a oscilação, tá? Se nós formos comparar, a oscilação aqui seria 2,3%, mas é amplo, né? 2%, assim, acima de 2%. O movimento intradiário, né, ela é bem ampla. Ainda mais numa sexta-feira, né? Levaria um medo muito grande para o final de semana. Tá? Então, esse é o meu entendimento, essa é a minha visão, certo? O que o investidor tem que fazer? Ser muito estratégico. Quer atuar, quer negociar, ele tem que entender, tá, qual é o risco que ele está assumindo, tá, e aí entender qual é a magnitude de capital que ele vai colocar para não assumir um risco maior do que ele está esperando. Maravilha, então, Guga. Muito boa análise. E esse movimento aí, 2%, só essa semana a gente já teve um pregão com 3%, né? Então, essa amplitude aí, ela é grande, mas não improvável, não impossível.